Oi, Edlaine, Oi, tudo boa bom? noite. Tudo bem Boa aí? noite. Tudo ótimo, tudo ótimo. Empolgadíssima para nosso bate-papo de hoje. Deixa eu só colocar o fone aqui. Tá bom. Hoje é Tá, live vamos em lá, vamos que família, né? vamos. Hoje tem participação especial da Elaine, gente, minha irmã. Mandar um alô aí pra Carol, pra Heloísa, pra Rayane, que estão entrando aqui na live. O tema de hoje vai ser quebrando um grande tabu que nós temos na sociedade. Mas antes disso, eu estava comentando agora, Elaine, na foto que eu postei de nós duas. E agora que eu fui olhar os comentários, né, nessa correria, e eu tava respondendo lá os comentários, o pessoal falou que a gente parece. Jura? Teve, teve mais comentário falando que a gente tem muita coisa aí em comum, parecidos, traços, do que a gente é diferente. Olha que Dá um... interessante. Ai, eu Legal. vou contar para vocês, gente. Eu acho que deve estar lá na minha mãe essas fotos, Elaine. De uma foto de um Natal que eu resolvi que eu ia botar a mesma roupa que você. E Não você tá lembro de disso, não. body. Eu lembro, porque eu que quis escolher minha roupa. Você tava de saia e body, e eu tava de saia e body também. Não sei se era a moda da época, eu sei que tava igualzinho, só mudava as cores. Do lado da árvore Ó, de Natal. tem que ver essa foto para poder lembrar. Vou procurar lá na minha mãe, tá lá na minha mãe. Mas vamos lá para o papo de hoje, gente, que é sério, é seríssimo. Primeiro eu quero começar aqui agradecendo a minha irmã por ter aceito esse convite de participar aqui da live compartilhada. E pedir para você se apresentar, Elaine, para o pessoal, falar um pouco do seu trabalho como planejadora financeira, na realização dos projetos, antes da gente entrar nesse tabu do orçamento familiar. Tá ótimo. Bom, pessoal, vou agradecer aqui a minha irmã pelo convite para falar sobre finanças, planejamento financeiro, organização financeira, e é realmente um enorme tabu dentro das famílias. É um dos motivos, dos grandes motivos de separação entre casais e de problemas familiares. Então, a gente precisa olhar para a questão financeira com outros olhos, né? Um olhar mais de resolução, né? Um olhar mais de utilizar mesmo as finanças para união, né? Trabalhar em conjunto e não cada um olhar apenas para o seu, né? É um momento em que as famílias devem sim se unir para que elas possam atingir os seus grandes objetivos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Minha irmã já falou, eu sou Elaine Barros. Eu sou planejadora financeira, especialista em investimentos, sou criadora do blog Rico do Zero, e aí tem todas as mídias, se vocês quiserem conhecer. Tem a página no Facebook, tem o canal no YouTube, está crescendo de vento em polpa, graças a Deus. Bastante pessoas buscando conhecimento sobre planejamento. Tem aqui o Instagram e tem o podcast também, onde eu trago, né, estratégias de investimentos para ajudar mesmo aqueles que estão começando agora, ou até mesmo aqueles que não têm uma estratégia definida, a como se organizarem, como eles poderiam fazer para realizar um determinado projeto específico. Então, é sempre com o objetivo de educar, de ensinar e de mostrar a vocês que investimentos eles fazem parte do planejamento financeiro e eles servem como uma ferramenta muito poderosa para que a gente consiga realizar os nossos projetos de vida com maior facilidade e com maior agilidade. Mas eu gosto muito de tratar sobre o tema sobre educação financeira, sobre planejamento e as pessoas que me conhecem dizem, né, que desde nova eu trabalho muito, eu gosto de planejar, cuidar das finanças, organizar, né? E realmente eu gosto, é uma coisa que me dá muito prazer ficar olhando ali, ver o que aconteceu e tal, e ver
também eu conseguindo realizar cada dia mais os meus projetos. Então, se isso é uma coisa tão prazerosa para mim, eu tenho certeza que se vocês experimentarem também a realização financeira, vocês também vão sentir um enorme prazer na vida de vocês. E seria melhor se o prazer fosse conjunto, fosse de toda a família. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Edilane? É, sobre isso. Eu tava falando, eu tava pensando aqui. Acho que a Elaine puxou essa organização do meu pai, porque realmente você sempre foi muito organizada, muito planejada. E eu tento, né, puxar isso. Uma coisa que eu acho que eu nem te falei isso ainda, eu sou Sagitário e você é Gêmeos. Eu sabia que são opostos complementares no horóscopo? Os Não nossos signos? sabia. Eu fiquei sabendo Olha, há pouco tempo também. se São opostos complementam, né? complementares, fiquei sabendo há pouco tempo. E eu acho que é isso, né? Eu admiro muito essa organização da Elaine. E quando a gente admira, gente, alguém e um aspecto daquela pessoa, o que que a gente faz? A gente tenta modelar, a gente tenta trazer os aspectos positivos daquela pessoa para a nossa vida também. Mas entrando no tabu do dinheiro, né? O que que acontece, Elaine? Aqui, como você sabe, eu falo principalmente, especialmente para a relação entre mãe e filha. E eu sei que a maioria das meninas, das mulheres que estão aqui, né? A maioria do meu público são mulheres. E eu quero que elas tragam para essa live as questões e as dúvidas que elas têm. Porque, gente, depois você fica lá perdida sobre como resolver uma questão de dinheiro na sua família, seja uma dívida, sejam as contas mensais, que tá uma desorganização, que tá, por exemplo, o endividamento da família, que vocês querem fazer uma obra e não conseguem, que vocês querem fazer uma viagem e não conseguem, realizar, né, os projetos da vida de vocês porque tá desorganizado. E é como eu digo aqui, se você está vendo esse conteúdo, se você está vendo essa live, então você é a pessoa agente de transformação na vida da sua família. Porque é você que está tendo acesso a esse conhecimento. Então vamos lá, Elaine. Assim, eu vou começar fazendo as perguntas, mas eu já deixo aberto para as meninas fazerem as delas também. A primeira pergunta que eu tenho é em relação a por que você acha, assim, na sua opinião, falando um pouco de mindset mesmo, de mentalidade, por que que o dinheiro acaba sendo um grande tabu dentro das famílias? Por que que acaba sendo um assunto ali que não é conversado entre pais e filhos, que um assunto que muitas das vezes é decidido ali apenas por um dentro daquela família, e isso não é melhor conversado? Qual é a sua opinião sobre, como planejadora financeira, né? Os prejuízos que isso traz, porque eu acredito que tragam prejuízos, né? Com certeza, com certeza. Bom, Gilaine, eu acredito assim que, de uma forma geral, existem dois motivos pelos quais a gente ainda não tem uma conversa disseminada aí, né, entre todas as famílias, ou na grande parte das famílias, conversando sobre dinheiro e sobre orçamento e planejamento financeiro. Primeira questão cultural, né? A gente vem de uma cultura onde a mulher ela está se inserindo, né? Então a gente cada vez mais está ocupando um bom espaço na sociedade, está ocupando espaço dentro das famílias, né? Mas ainda assim, naquelas famílias tradicionais, onde tem o homem, tem a mulher, mesmo que a mulher entre ali com o dinheiro também, muitas das vezes cada um fica tomando conta do seu, né? E ali ficam dividindo ali algumas contas, mas não dividem, né, as questões, os problemas, né? Não unem esforços. Então, eu acho que o primeiro ponto é a questão cultural mesmo. E a gente tem aí um trabalho para ser feito, né? Cada um mudando a sua mentalidade, mudando dentro da sua família, para que as coisas possam começar a fluir melhor e as pessoas falem mais sobre isso, né? Porque a questão financeira ela é muito importante. A gente precisa falar com os filhos, a gente precisa falar
entre marido e mulher. Então, precisa ser um assunto tratado mesmo na mesa de jantar mesmo, entendeu? Conversar sobre os projetos Sim. da família, como é que estão as finanças, como é que está a organização financeira da casa, os gastos da família. Então, tudo isso tem que ser conversado, sim. E tem que começar desde pequeno, conversando com os filhos, né? Incluindo eles, na verdade, incluir cada um dos membros da família no assunto, né? E como é que você faz para incluir um membro da família? É você perguntando mesmo a opinião dele, o que, que ele acha, mostrando como é que tá as coisas, falando sobre os projetos, perguntando a opinião dele, como é que a gente poderia melhorar isso, mesmo mais novinho, né? Por exemplo, você está fazendo o seu orçamento e você vê ali que a conta de luz está passando dos limites, né? Dentro da sua casa. Então, olha que legal, você chegar numa mesa, né, na hora do jantar e aí começar a conversar sobre os projetos. Por exemplo, se você quer falar com as crianças, e aí você fala: ah, fulaninho, o que você quer de aniversário? O que você quer de Natal e tal? Ah, mamãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Pois é, mas tá difícil, sabe por quê? Porque como é que a mamãe vai poder fazer o que você quer se a mamãe está tendo que pagar um valor X de conta de luz? Será que teria algum modo, alguma forma da gente economizar energia dentro de casa? O que você acha? Aí você vai trazer a criança para perto de você, vai incluir ela naquele projeto de redução de custo dentro da sua casa. Por quê? Porque ele também tem um interesse em comum, né? Então você tem que sempre Sim. mostrar para a parte contrária os interesses que ela tem naquele processo. Então é uma questão mesmo cultural e a gente tem que trabalhar isso, né? O segundo ponto, eu falei tanto da questão cultural, né, que acabei, é a questão do individualismo. Nós somos muito Uhum. individualistas. Então é Que cada é um por meu, que si. é seu, é seu. A gente é muito individualista, né? Então essa questão do individualismo, ele traz muitos problemas. É porque as pessoas, elas tendem a falar que o problema é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é a mentalidade das pessoas quanto ao dinheiro. Então o problema está na sua cabeça, não está no dinheiro. Até porque o dinheiro em abundância pode trazer problema numa família. Mas o dinheiro em falta também pode trazer problema numa família. Então, o problema não é o dinheiro, ou ter mais ou ter menos. Se você não mudar a sua visão, né? Se você não mudar o seu mindset quanto ao valor do dinheiro dentro da sua casa, e a falta dele ou a abundância dele vai trazer problema na sua casa. Então, você primeiro tem que, primeiro ponto é mudar mesmo a sua visão, seu mindset, seu jeito de pensar. E se você quer que o dinheiro seja um motivo de união dentro da sua casa, você tem que começar a conversar sobre dinheiro, sobre projetos, sobre investimentos com o seu parceiro, com os seus pais, né, com os seus filhos. Então tem que ser uma conversa aberta dentro da família, né? Eu acho que Sim. é isso, essa é a questão mesmo, é a questão cultural e também a questão do individualismo, né? Que aí está bem dentro da gente, né? A questão de cada um pensar por si, né? O meu pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, mas se a farinha for muito, é o meu pirão primeiro também. Então, é isso, eu acredito. A Aline se identificou aqui, ela colocou, eu particularmente sou bastante individualista. Quem mais tivesse identificado aí com esses dois motivos que a Elaine já falou, né, de por que o dinheiro ser um grande tabu aí na vida das famílias brasileiras, coloca aí pra gente nos comentários. Elaine, você estava falando, e aí você falou da questão do dinheiro, né? E eu lembrei de uma frase. Dinheiro, na verdade, é solução, gente. Então, traz isso para sua mentalidade. Traz isso para sua mentalidade que vai ajudar financeiramente você a pensar numa vibração de abundância também, né? A Edilane, Lulu, oi. deixa eu só complementar aqui. Você falou de uma frase, eu lembrei de uma também, que eu até já coloquei nas minhas postagens, né? O pessoal fala assim: dinheiro não traz felicidade. Eu não lembro quem foi o autor da frase, mas ele colocou: dinheiro não traz felicidade, ponto, para quem não sabe o que fazer com ele. Né? Se você não sabe o que fazer com ele, realmente ele não vai te trazer felicidade. Mas se você souber como utilizar, ele vai ajudar muito nesse processo, né?
Então, as pessoas têm que Sim, saber lidar com o dinheiro. Para saber lidar com o dinheiro, tem que buscar o conhecimento, educação financeira. E estamos aí para isso. sim. E assim, para além disso, a gente também tem que pensar no dinheiro como uma ferramenta que te possibilita viver muitas coisas boas. Então, assim, por exemplo, você pode conseguir terminar a sua casa, concluir a obra da sua casa e vê-la do jeito que você sonhou. Você pode, por exemplo, programar uma viagem em família com conforto. Eu acho que essas realizações financeiras, elas unem e elas trazem uma coisa que eu considero muito importante aqui no Restaurando Famílias, que é você trazer memórias positivas. Quando uma família ela está em conflito, a maior parte das memórias que aquela família tem, que aquela filha tem com a mãe, que aquela mãe tem com a filha, são de momentos de briga, porque esses momentos são marcantes. E o que que acontece? Quando a gente começa a construir outro tipo de memória, memórias positivas, a gente começa a mudar também essa relação. E aí, por exemplo, você conseguir fazer um Natal com fartura, com presente para todo mundo, é um motivo de uma nova memória estar sendo formada. Mas, Elaine, o Luiz também colocou aqui: você consegue realizar os seus projetos mais rápido com dinheiro. É isso aí. Com certeza. E, gente, também tem uma coisa, né? Assim, Elaine, a maioria das mulheres aqui do Restaurando Famílias são filhas que têm problemas com as mães, então mães que estão tendo problemas com as filhas. Mas em sua maioria, numa perspectiva de já adultos. Eu identifico, né, como mediadora de conflitos, duas questões que dão muita encrenca em relação a dinheiro. Uma é quando a filha quer realizar, vou começar te perguntando sobre essa. Quando a filha quer, você até falou, né, que ou é a falta do dinheiro que dá problema, ou é quando tem muito dinheiro e não se sabe como usar ele de maneira correta. Então, ali na falta do dinheiro, quando uma filha quer realizar as coisas dentro da casa, dentro da família, e ela percebe uma desorganização financeira muito grande ali nos pais. E o que que acontece? Qual é a dor dessa filha? Ela percebe que os pais são muito desorganizados financeiramente no orçamento daquela casa, e por ela agora estar contribuindo nesse orçamento e ela está querendo realizar as coisas, né? Realizar projetos financeiros, isso começa a doer para ela, porque ela percebe que ela não consegue realizar as coisas na vida dela e na vida da família, porque os pais não têm essa educação financeira. E aí eu te pergunto, como ela pode abordar esse assunto com os pais? Como ela pode trazer a organização e o planejamento financeiro para dentro da família dela, ela sendo a filha? Porque eu percebo muito claramente que isso fica muito centralizado nos pais. Que seja porque eles pagam ali a maior parte do orçamento, ou seja porque aquele imóvel em que eles vivem é dos pais. Mas aquela filha, quando ela chega na vida adulta, ela começa a participar ativamente desse orçamento. E ela começa a ter desejos. E eu vejo uma coisa que acontece muito aqui no Restaurando Famílias, é de muitas mulheres que chegam para mim e falam o seguinte: ah, olha, lá em casa não tem jeito. Já tentei conversar, não tem jeito. A solução é eu sair de casa. Só que o que eu coloco é que eu não acredito que essa seja a solução. Porque você vai sair de casa, você vai montar a sua vida, né? Mas em algum momento essa desorganização financeira dos seus pais vai doer de novo para você. Seja mais na frente na velhice deles, seja em um momento que você perceba que eles estão totalmente endividados, que eles estão passando algum tipo de necessidade. Então, eu acredito que por mais que a pessoa resolva viver a vida dela, construir um novo lar, ou que ela case, ou que ela vá morar sozinha, que ela vá viver um outro núcleo, um outro arranjo familiar, essa dor da desorganização financeira dos pais é muito grande. Então, como essa filha pode abordar esse tema de planejamento financeiro com esses pais? Qual seria o caminho aí?
Pronto, Você joguei a colocou num bomba no teu ponto. colo agora. Ai, meu pai. Você tocou num ponto muito importante, realmente. Quando a gente tem aí uma casa, né, onde os pais são extremamente desorganizados financeiramente, as coisas não andam, né? Ou eles estão sempre endividados, não conseguem pagar um plano de saúde, ou então não conseguem pensar na aposentadoria, ou vão passar uma aposentadoria dependendo do governo, e a gente sabe que não é a melhor opção, né? E quando a gente tem aí, né, nesse seio familiar, um dos filhos que contribui, né? Começa a contribuir ali e quer ver a coisa acontecer, quer ver a coisa fluir, né? A prosperidade se instalar na casa, né? Quer que eles realizem mais, né? É, é realmente um desafio para o filho. Mas qual seria a dica para ele entrar com o assunto de planejamento financeiro dentro dessa casa, né? Mesmo que não Uhum. seja ele o responsável pelo orçamento, né? Digamos que o orçamento fique a cargo do pai ou da mãe. Tem famílias que é a mãe que controla, né? O marido só dá o dinheiro na mão da mãe e ela controla e ela é totalmente descontrolada. E aí como é que vai se fazer? A minha sugestão para essa filha, para esse filho que quer fazer as coisas fluírem dentro daquela casa, é fazer essa mãe ou esse pai, o responsável pelo orçamento, sentir uma dor, né? Ele tem que mostrar para ele alguma O que que ele situação. tá perdendo, né? E nem só a questão do perder, a questão do doer mesmo, né? Ou mostrar uma situação. Por exemplo, ele pode se programar se o pai é uma pessoa que tem, às vezes, alguns problemas de saúde e tal. Começar mesmo, durante um mês, mostrar notícias sobre idosos passando por algum aperto, né? Ou então por questões financeiras, sendo despejado da casa, se eles não, por acaso vivam de aluguel, mostrar, forçar, né, um sentimento de dor mesmo nesse responsável. Mas por que isso? É por maldade? Não, não é por maldade. É porque as pessoas elas tendem a agir mais quando elas têm um sentimento de dor ou perda. Então, às vezes, as pessoas agem por um desejo intenso de realizar alguma coisa. E aí é, não é dor, né? Mas sim um Sim. desejo latente. Mas o que realmente causa ali uma transformação, né? Um desejo de ter mudanças é o sentimento de dor ou perda. Então, se esse filho, se essa filha conseguir trazer esse sentimento, entendeu, para esse pai, para esse responsável, consequentemente, depois dela ter abordado essas questões mesmo, deixar ele bem assim incomodado, porque a pessoa só vai agir mediante o incômodo. Então, ela tem que se sentir Sair da zona de incomodada conforto, né? para que ela tome aquela decisão de organizar as finanças, de começar a olhar um pouco mais para aquilo. Mas não é apenas causar esse sentimento de dor ou de perda no responsável, não. Depois que ela causar esse sentimento, ela precisa chegar com a solução, ok? Ela precisa chegar com a solução. Vocês estão me ouvindo? Foi aqui que travou? Eu estou ouvindo. Foi, Tá, tinha voltou. travado Vamos a lá. Então, imagem. ela vai bem à flor da pele, né? A pessoa realmente está demonstrando que aquilo está incomodando, ela vai chegar com a solução. Qual é a solução? É organizar as finanças. Então ela pode mostrar assim: olha, pai, você está vendo aqui quanto é que a gente gasta de luz? Poxa, se a gente fizesse isso, isso e isso, a gente conseguiria reduzir tanto na nossa conta de luz. Com esse dinheiro, a gente já pode fazer isso. Ó, Uhum. tá vendo aqui de alimentação? Nossa, vocês já são mais velhos, né? A gente gasta muito com o supermercado. Será que se a gente não colocasse um piso, né, um teto de gastos para supermercado, a gente não conseguiria
cortar, né, fazer sobrar tanto, e com esse dinheiro a gente poderia fazer isso. Então, você tem que chegar, fazer com que a pessoa sinta aquela necessidade, né? Se sinta incomodada, e aí você chega com a solução. Não é só trazer o incômodo e deixar a pessoa sem uma resposta. Por quê? Porque se ela é uma pessoa desorganizada financeiramente, se ela não tem o hábito da organização financeira, aquela dor vai trazer o quê? Doença para ela, né? Ela vai ficar estressada, angustiada, Sim, incomodada e não vai ansiosa. saber como solucionar. Então você tem que fazer crescer esse sentimento e trazer a resposta. Por que sair de casa não é a melhor solução? Porque você ama os seus pais. E se você sabe que eles são desorganizados, é como você falou, a conta vai bater na sua porta, mais cedo ou mais tarde. Seja por conta de um A Carol endividamento. colocou até aqui um comentário. Ela tinha colocado, uma hora eles sempre vão precisar da gente. E é Sim, isso, gente. Quando vai chegando, né, a velhice, essa ajuda fica muito maior em relação aos filhos, né, a ajudarem os pais. Isso pode ser preparado. Uma forma de vocês prepararem, gente, é mandando essa live aqui para eles, tá? Mandando aqui no aviãozinho a live para eles, mandando para os seus irmãos, mandando para as pessoas que vocês conhecem. show de bola. Elaine, e aí você falou em relação a isso, né? Você trazer esse sentimento de dor, e aí, num segundo momento em que eles sentiram que realmente a falta de organização financeira deles está causando um prejuízo, está causando uma dor, e vai causar mais ainda lá na frente. Então, depois disso, você vem com as soluções, né? Você coloca ali sugestões, você fala o que pode mudar na organização financeira dessa família para poder com que eles consigam se organizar melhor. Para depois da dor você vir com a solução. É isso, então? Ok. E melhor ainda se você trazer eles para junto de você. Então, não é apenas você dar a Hum, solução do problema, é você perguntar a opinião deles. O que que você acha? Você teria, pai, alguma opinião, né? Alguma ideia? Mesmo que você já tenha várias ideias, né, de como fazer aquele dinheiro sobrar ou render mais, pergunta para ele. Ou então você colocarem a coloca, mente para pensar, né? isso, pergunta para ele, pede a opinião, pede ajuda. E aí você pode até se colocar à disposição para fazer determinada coisa ou para controlar determinada situação, né? Eles precisam sentir segurança em você. Por quê? Os pais estão Uhum. acostumados a ter o domínio da situação, né? E quando ele dá esse domínio para os filhos, ele se sente o quê? Como se ele tivesse quebrado ao meio. Não é natural, entendeu? Para os pais darem o domínio das finanças dele para os filhos, não é natural, né? E o que acontece também? Muitas das vezes, quando os filhos têm esse poder, começam a mandar naquilo que eles podem e naquilo que eles não podem fazer. E isso também não é Inverte o legal. papel. Essa inversão de Inverte o papel é papel. muito prejudicial. É muito prejudicial, eu já disse aqui em outras lives, até por conta da questão do cuidado, né? Você começa a ocupar o lugar de pai e mãe, e aí coloca pai e mãe como se fosse filho. Nisso, gente, o que é prejudicial para a sua vida? Você não consegue andar com a sua carreira, você não consegue andar com as suas próprias demandas, porque você está colocando eles como se fossem seus filhos. E aí, se a gente for parar para pensar na organização mental e emocional que tem que ter numa família, isso vai afetar os seus relacionamentos amorosos, isso vai afetar os seus relacionamentos com os seus próprios filhos, porque pai e mãe sempre vai ser pai e mãe, e a gente tem que fazer o quê? Honrar a nossa relação com eles. E eu acho que essa recomendação que a Elaine trouxe é ótima, de você trazer eles para esse debate, de forma que eles próprios consigam pensar nas suas soluções.
trazendo que a organização financeira é uma necessidade deles também. É uma preocupação sua, porém, é uma necessidade deles também. E aí, quando você traz essa necessidade à tona, você faz com que eles comecem a fomentar as soluções, comecem a pensar, né, nas soluções em conjunto com você. É claro que você vai estar junto com os seus pais durante todo esse trajeto de organização financeira. Principalmente se eles pegarem o gosto por isso, né? Se eles pegarem o gosto pela organização, vocês vão conseguir trocar muita ideia, trocar muita dica, mandar muito material um para o outro, mandar live, mandar notícia. E você vai perceber como eles vão começar a te ver, te enxergar como uma referência de organização financeira. E vão naturalmente, gente. Precisa ser um processo natural, porque senão é o que a Elaine falou. Fica forçado, fica inverso. E aí começa o filho a querer mandar nas finanças dos pais. E isso nunca vai dar bom, gente. Vai dar o quê? Treta. Aí é motivo para treta-feira. Porque vai dar confusão. Eles não vão aceitar isso. E não quer dizer que eles estejam certos ou errados em não aceitar. Pense você. Vamos trabalhar sempre a empatia. Pense você nesse lugar deles, né? De que alguém que você criou, que você deu a vida, que você sustentou ali toda uma vida, agora te dizendo com que você deve gastar ou não. Bem delicado, né? Então a gente tem que trabalhar também essa sensação, esse sentimento da empatia, que é uma habilidade que todos nós temos, precisamos trabalhar ela para a gente se colocar um pouquinho no lugar dos nossos pais. Trazendo o assunto da organização financeira, mas trazendo ele de maneira que não fique nada imposto para eles. Tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão, Elaine? Lembrando o pessoal que está aberto para pergunta, tá, gente? Quem está passando por algum conflito aí familiar em relação a dinheiro e família, pode mandar a pergunta que a gente está respondendo. Eu acho que teve bastante comentário aí. O Paulo falou, né? Paulo é meu marido, gente. Falou que a felicidade de muitos relacionamentos felizes está em manter as finanças em ordem. Acredite nisso. Aí a Carol falou que uma hora, né? A conta sempre volta para os filhos. É isso aí. Uma outra questão, a Carol também botou aqui. Hoje eu tive uma discussão com a minha mãe. No momento eu até pensei em sair de casa, mas depois que vi essa live estou conseguindo pensar melhor. É isso aí, Legal. Carol. Vem comigo que a gente transforma essa relação entre você e sua mãe. Confia. Com certeza, com Confia no certeza. processo aqui. Confia Elaine, no tem processo. um outro tabu que eu vejo que tem muito em relação aí a... Eu tô de olho na hora. Em relação aí às famílias. Que aí tem aquelas famílias que são desorganizadas, que a gente acabou de falar. E tem aquela questão que é o empréstimo de dinheiro dentro da família. Que acontece em muitas famílias e assim, é muito triste ver quando uma família chega ao ponto de brigar e de romper ali os laços familiares, porque aconteceu algum tipo de empréstimo de dinheiro que não foi pago, que não foi honrado, ou que não foi pago dentro daquele período, e isso dá muita confusão também. O que você tem de recomendação? Empresta ou não empresta dinheiro para o familiar? Como decide se empresta ou se não empresta? E outra também, Elaine, como dizer não? Se você for resolver dizer não, como fazer isso? Outra coisa, empréstimo, gente, é um tabu. Como cobrar? Porque eu Nossa. entendo que em muitos momentos você empresta aquele dinheiro para um familiar seu porque você está vendo que ele está precisando muito. E ele vem até você te pedindo. E se você tem possibilidade de ajudar, você quer ajudar. Só que aí chega um momento que, por algum motivo, aquela pessoa não honrou com a dívida
e você tem que cobrar. Eu sei que isso dá conflito. Isso às vezes é motivo até de pessoas dentro de uma mesma família pararem de se falar Com por conta certeza. disso. O que que você me fala? É, Minha irmã planejadora financeira. Diga aí, o que que você fala sobre isso? vamos lá, vamos lá. Vamos, é muita. Ó, você perguntou muita coisa. Eu posso esquecer aqui, você me lembra. Eu Vamos lembro, o lá. pessoal É um lembra parente. também. Eu sei que essa dor aí é de muita gente. Questão de emprestar dinheiro para parente é realmente uma coisa bem complicada, bem complexa. Eu acho que você primeiro tem que trabalhar em você. Vamos lá, vamos trabalhar na gente. Aqui, como a Edilane ensina vocês, né? Você tem que trabalhar em você, ok? Vamos lá. Sim. É um parente seu próximo. Porque tem essa questão também, parente próximo, parente distante, né? Parente Aí, distante, a gente fica só meio um sem. adendo pro pessoal. Tem um vídeo aqui, gente, no feed, que é do arranjo familiar. Nesse vídeo você vai conseguir perceber se essa pessoa faz parte do seu arranjo familiar ou se é um parente, né, que não é do seu núcleo. E aí não tem uma regra. Você vai, vendo o vídeo, você vai conseguir fazer essa leitura e poder identificar isso que a Elaine falou. Quem é próximo e quem não é. Às vezes não tem, não está relacionado à distância, às vezes não está relacionado a quem mora na mesma casa ou não, né? Tem outros quesitos aí que influenciam em a gente perceber quem faz parte do arranjo familiar. Mas vamos lá, Sim. Elaine. Isso já Então, é, então, uma dica, né? isso aí também já é um ponto de observação. Quando a gente tem uma pessoa distante, a gente não tem muito problema de falar não. Já percebeu? Pô, não dá, não tenho. Ah, pô, queria muito, mas não vai dar. Ou às vezes a pessoa sabe que você ganhou um dinheiro e tal, tá achando que tá sobrando, você fala, chora as pitangas, minha, ih, minha, não dá, não, sobrou, me paguei tudo. E pronto. E aquilo não vai te doer. Por quê? Porque ela não tem tanto, não faz tanta força, assim, não tem tanta carga em cima de você, né? Você não vai Não ficar faz mal parte ali porque do não seu emprestou. arranjo. Agora, parente próximo. Parente próximo já é um caso complicado. Muitas das vezes você sabe qual é a situação da pessoa, você sabe que ela realmente está precisando ou se ela quer para fazer alguma, fazer festa, Alguma gastar o seu dinheiro, extravagância, né? alguma extravagância. Então, nesse ponto você também já pode definir. A pessoa está precisando mesmo, né? Eu posso ajudar? Porque é bem legal, gente, a gente ajudar as pessoas que a gente ama. Isso é muito legal, né? Só que quando você ajuda, você tem que ajudar com desapego. Uma coisa que eu aprendi, tá? Foi até com um pastor da Igreja Batista, muito legal, que ele falou, e nossa, eu peguei aquilo ali e eu guardei no coração mesmo, sabe? Quando você empresta, você tem que emprestar com uma mentalidade de que, tipo assim, se não voltar, tá tudo bem, desapega, tá? Desapega. Se voltar, pô, show de bola. Ah, mas o dinheiro vai fazer falta para mim. Se vai fazer falta para você, não empresta. Ou então deixa isso bem claro para a pessoa. Olha só, eu tô te emprestando, mas esse dinheiro é para isso, isso e isso. Eu preciso que você honre com esse compromisso. Deixa bem claro, né? Joga limpo. Olha só, eu tô te emprestando porque você está me pedindo, eu sei que você está precisando, só que esse dinheiro é para isso, isso e isso. Então, se você não me devolver, eu vou ter problemas, isso, aquilo e tal. Você tem que conversar. Se não é o Uhum. caso, você empresta por questões de ajudar, você está ajudando. Se ela devolver, ótimo, maravilhoso. Se não devolver, você desapega. Por quê? Você não pode pegar o dinheiro e colocar na frente de um relacionamento familiar, né? Ah, não vou falar mais com ele porque ele é um 71. Me pegou dinheiro emprestado comigo, não devolveu. E tem gente que gosta, tem a questão também, Edilane, de pessoas que adoram emprestar para falar que emprestaram e que o outro está devendo. Então tem várias Jogar na situações, cara, né? né? Não, é a pessoa, isso Isso aí aí é tem uma que questão trabalhar, mesmo, a pessoa tem que trabalhar com é ela. questão de personalidade, né? Você tem que entender, porque tem pessoas que gostam de emprestar para falar que emprestou e para ficar sabe que o outro não vai pagar, né? Talvez
Já aconteceu várias vezes, é uma coisa recorrente. Você sabe que a pessoa não vai pagar, mesmo assim você fica emprestando, Uhum. por quê? Porque você quer ver ele dependente de você. Você quer ter alguém para pisar, espizinhar. Isso aí é outra questão. Então, há várias E aí situações é envolvidas. dependência emocional, gente, que, né, a codependência. Sim. Então, tem Você gente que traz ali precisa ali. algo para a pessoa ficar debaixo ali da tua asa, né? Isso Isso acontece aí. realmente muito. Muita Teve coisa um... acontece. E aí é aquilo. Qual é a minha orientação? Se você sentir no seu coração que você pode ajudar e que você quer ajudar e que não vai te fazer falta, você ajuda. Se você sentir que você quer ajudar, mas que vai te fazer falta, primeiro você tem que olhar para você e para sua família. Você não pode descobrir uma família para cobrir outra, entendeu? Você Uhum. não pode deixar o seu pé de fora porque você quer cobrir o pé de um parente seu. Então você vai olhar para você. Eu posso ajudar? Eu quero ajudar? Vai me fazer falta? Não vai me fazer falta. Então eu ajudo. E ajudo de forma desapegada. Você pode até colocar as suas questões, né? Falar assim: olha, eu preciso desse dinheiro. É, botar ali os termos mesmo, eu preciso que você me devolva no dia tal, por causa disso e tal. Dá uma pressãozinha, né? Faz uma pressão. Mas, se porventura aquilo não acontecer, você sabe que você emprestou e que, entendeu? É um risco, né? Empréstimo é um risco. Quando a gente empresta, pode acontecer da gente não ter o dinheiro de volta. Isso aí, dentro de finanças, né? Você tem que entender que é o risco de crédito. É o risco de Sim. crédito. Então, você Elaine, tem que entender isso. sim. Vê se a minha linha de raciocínio aqui você concorda. Por exemplo, você tem um dinheiro ali guardado, né? Você tá juntando aquele dinheiro, organizando aquele dinheiro, que é a sua reserva de emergência, a reserva de emergência da sua família. Aí alguém chega para você, algum familiar chega para você e te pede esse dinheiro emprestado para fazer uma festa. Eu acho que também dá para a gente recomendar aqui para as pessoas delas partirem do seguinte pensamento: eu faria isso com esse dinheiro, por exemplo, é um dinheiro que eu estou guardando para uma emergência, para uma necessidade. Eu vou emprestar para o outro fazer uma festa, porque a gente também precisa avaliar isso, gente. A pessoa está pedindo dinheiro para gente porque ela está passando por uma necessidade, por um problema, ou é porque ela precisa investir, de repente, em alguma questão ali que ela quer investir para ter um retorno, ou ela quer pedir aquele dinheiro emprestado para sustentar um padrão de vida que ela não tem dinheiro para sustentar. Isso são coisas que a gente tem que avaliar, né, Elaine? E eu acho que Com certeza. como a Elaine fala muito de realização financeira, por exemplo, você vai tirar de um projeto seu financeiro, dinheiro que você está organizando para fazer sua viagem em família, para emprestar para o outro trocar de carro. É uma coisa a se pensar, você não pode, você tem que priorizar os seus projetos. Eu falo muito sobre isso, gente. A gente quer sim melhorar os relacionamentos familiares, a gente quer sim transformar os relacionamentos familiares, mas eles precisam ser transformados a partir do nosso amor próprio. E o que é esse amor próprio? É a gente conseguir avaliar que o nosso bem-estar, né, que o nosso amor com a gente mesmo vem em primeiro lugar. Esse autocuidado. E dentro do dinheiro, dentro das finanças também. A gente precisa ter um autocuidado e uma organização com a nossa própria finança para poder conseguir lidar com isso para os relacionamentos familiares também. Porque, por exemplo, Elaine, aí a gente entra aqui na outra questão que eu tinha perguntado em relação ainda ao empréstimo de dinheiro. A gente está indo para a reta final, tem 10 minutos ainda de live. Tem uma pergunta aqui para a gente responder ainda. Quando a pessoa não pagou, você definiu para ela que ela ia te pagar em 3 meses, em 6 meses, chegou a data e o teu familiar não pagou o dinheiro que você devia. Muitas das vezes você emprestou dinheiro para sua mãe. Ou você pegou dinheiro emprestado com ela. O que fazer nesse momento?
Eu diria que, por exemplo, se você pegou o dinheiro emprestado, é importante que você pelo menos dê uma satisfação para a pessoa. Então, por exemplo, se você aqui pegou dinheiro com a sua mãe, pegou dinheiro com um familiar, chegou a data que você tinha que pagar e você não tem esse dinheiro para pagar. Imprevistos acontecem, como a Elaine falou, né? Empréstimo de dinheiro é um risco. Então, eu acho que o mínimo para você tentar manter esse relacionamento ainda harmonioso, mesmo com essa dívida em aberto, é você dar uma satisfação e esclarecimento para a pessoa. É, de novo, a gente trabalhar com a empatia. Se fosse ao contrário, você gostaria que ela pelo menos te ligasse, explicasse o que aconteceu, te desse uma nova data, falasse quando ela vai acertar. Mas e quando você quer cobrar esse familiar, Elaine? Tem alguma dica aí em relação a como fazer esse tipo de cobrança? Você já falou bastante da questão do desapego, né? Que eu acho que também responde um pouco isso. Você colocou um ponto bem importante, Gilene, a questão do você dar uma satisfação. Acontece muito de filhos pegarem dinheiro com pais e achar que aquilo não é um empréstimo, que aquilo é uma obrigação. Filho pensa dessa Que é forma. um presente, tá dado. Ele tinha que me emprestar mesmo, eu sou filho dele. E aí não dá satisfação. Mas olha só, gente, é justamente o que você falou, a questão da empatia, é você manter um relacionamento bom com aquela pessoa que você ama. Então não custa nada você dar uma satisfação, você dizer o que aconteceu. Acontece muito dos filhos nem ligarem. Ah, peguei, nem se preocupa de pagar, mas às vezes o pai não falou, mas aquele dinheiro estava reservado para alguma coisa e ele não quis dar um não para o filho, né? E aí você pega, gasta o dinheiro, não dá satisfação, não vai pagar. Isso realmente causa um problema muito grande, né? E como cobrar isso, né? De pai E para filho. quebra um pouco a Normalmente o pai confiança também, né? perde a confiança, né? Normalmente os pais não cobram, né? É difícil o pai cobrar do filho, né? Só realmente for preciso, assim. Ó, você tá me devendo, sei lá, também depende do núcleo familiar, né? Do tipo de relacionamento que eles vivem. É uma Aí coisa entra muito aqui nos conflitos. é muito individual de cada pessoa e de cada família. Mas se você colocou lá os seus, né? Você pontuou ali que data que você queria que ele pagasse e tudo mais, e ele não honrou com aquilo ali, eu acho. É questão do desapego também, é claro. É a questão de você pensar primeiro em você, se você pode fazer aquele empréstimo, se você quer fazer isso, não vai te fazer falta, né? Eu acho que quando você coloca você em primeiro lugar, fica tudo mais fácil de ser solucionado, né? Então, se você quer cobrar, tá sentindo necessidade de cobrar, cobra uma vez. Mas pense um pouquinho antes em todas as consequências advindas daquela cobrança. Talvez seja mais interessante você não emprestar mais. Né? Então você tem que pensar o que que aquilo vai refletir na sua vida, quais são as consequências daquela atitude, porque toda ação que a gente toma tem uma reação. E às vezes aquela reação que vai vir não é o que você gostaria que fosse. Então, quer cobrar? Saiba como cobrar, né? Fale com jeito, mesmo que a pessoa está te devendo, saiba falar, né? Poxa, eu estou precisando, será que você vai ter como me pagar? E aí você vai sentir o clima, né? Você vai sentir qual é a intenção. A gente sabe, né? A gente consegue sentir ali qual é a intenção do outro, se é pagar ou não pagar. E aí você vai decidir se você quer continuar na briga, né? Ir lá pro judiciário resolver essa pendenga, ou se você, cara, eu prefiro manter a ordem, a tranquilidade dentro da minha casa. Às vezes um pai cobrando o filho, aí vai trazer o transtorno para a mãe também, vai virar uma briga horrível. E o filho, na verdade, nem parou para pensar em todas as consequências daquele ato que ele teve de não dar satisfação, né? Então, quer cobrar? Cobra, mas cobra com jeitinho. Pensa como você. Empatia sempre. Pensa como é que você gostaria de ser cobrado e tal e tudo mais. Eu queria Utiliza só. que Oi? a Deixa eu pessoa só. pode utilizar aqui também a estratégia para conversas difíceis, né? Que tem aqui no Restaurante Famílias, que eu apresento também. Mas fala, Elaine. Não, porque você falou que o tempo está acabando, eu acho que é um ponto muito importante. Às vezes a gente está numa situação, por exemplo, mãe e filha, uma mãe gastadeira,
né, que você sabe que tem vícios, às vezes que consome muito, ou é compulsiva de compras, ou então é compulsiva no mercado e tal. E aí você começa a trabalhar e a sua mãe fica te pedindo dinheiro. Todo mês ela te pede um dinheiro, te pede um dinheiro, além daquele que você ajuda nas finanças, ela te pede um dinheiro porque as contas dela não fechou, o cartão dela não fechou, né? E você sabe que aquele dinheiro vai ser para cobrir buraco, ou então para comprar mais coisas que você não concorda, né? E que não vai E você fica mudar, né? emprestando, né? Porque você fala, pensa lá, a gente fica pensando, ah, é mãe, não vou negar e tal. Só que aquilo tá trazendo dor para você. Talvez você deixe de estar fazendo alguma coisa que você gostaria de estar fazendo na sua vida, porque você tá tirando dinheiro para cobrir problemas de uma outra pessoa. E aí, eu gostaria de deixar aqui para vocês a seguinte questão. Gente, o não muitas vezes, e eu digo 99% das vezes, educa muito mais do que o sim. Você não vai falar, não, eu não vou te emprestar porque você é uma gastadeira, porque você consome tudo, ou porque você vai pro bar beber, eu não vou te emprestar, o dinheiro é meu. Não é assim. Simplesmente você fala, mãe, eu não vou te emprestar porque eu tenho os meus projetos. Dá a sua real, entendeu? Situação. Mãe, eu tenho os meus projetos, eu quero fazer isso, eu não vou te emprestar. Ela, no primeiro momento, vai ficar com raiva, vai te chamar de egoísta, vai, você não, eu sou sua mãe, te carreguei 9 meses, te dei do bom e do melhor, botei comida no teu prato e você não quer me emprestar R$ 1. Mas aquele R$ 1 já virou R$ 1.000 de tanto que ela pegou emprestado. Aí você fala, mãe, obrigada por tudo que você fez por mim, mas não, eu não vou poder te emprestar. Simples assim. Porque o não, ele vai educar. Essa mãe vai saber que da próxima... Primeiro que ela vai... Aquele rompante vai se disseminar. Se você manter o seu equilíbrio, a sua tranquilidade, não vai gerar uma briga. Não vai, porque você não tá para briga. Para ter briga, os dois têm que estar, né? Querendo brigar. Se você não quer brigar, não vai ter briga. Você fala, não, mãe, não vai rolar. Não vou emprestar. Ponto. Não vou emprestar. E sem mais delongas, sem ficar falando, sem dar motivo, sem dar sermão ou querer ensinar, porque não funciona assim. Então você diz não, ela já vai saber que você não vai emprestar. Se acontecer uma outra vez dela pedir, você fala não de novo. Ela não vai acontecer a terceira vez. Ela não vai pedir de novo. Entendeu? Então o não, ele vai educar muito mais do que o sim. Porque às vezes os filhos acham que não devem satisfação aos pais. E também tem vezes que os pais acham que os filhos são obrigados a sustentá-los. Porque eles carregaram 9 meses na barriga, porque deu de comer, porque vestiu. E aí já vi várias situações, né, da pessoa falar mesmo que está criando filho para poder criar ou sustentar ele na velhice. Poxa, então é um pensamento totalmente errado. Quer dizer que você está criando alguém para ficar para ser o quê? O seu escravo? Ser o seu cofrinho de dinheiro? Então, não é legal você pensar assim do seu filho, né? Então, os Esse filhos... pensamento é uma prisão, né? É uma prisão que vai estar aprisionando essa família por gerações, porque isso vai se perpetuando. Aí o seu pai faz isso com você, aí você entende dessa maneira, faz isso com seus filhos e assim vai. Com certeza. Gente, queria falar, porque às vezes tem alguém que entrou agora e não ouviu no início, né, Elaine? Que nós somos irmãs, tá? Então, podem tirar um print aí da live. Deixa eu tirar agora, aqui também. gente. Tá me vendo? Deixa eu Tô tirar. te vendo. É isso, gente. Live maravilhosa aí. Tá chegando já no finalzinho. Eu entendo, Elaine, que todos esses conflitos, todos os grandes tabus que a gente tem em relação às famílias, ao relacionamento mãe-filha ali, eles podem ser muito resolvidos e muito melhor lidar com eles quando a gente tem uma estratégia. Eu costumo dizer aqui que se a gente tem uma estratégia para lidar com o nosso dinheiro, se a gente tem uma estratégia para planejar a nossa carreira, ou até mesmo para poder conquistar, né? Às vezes alguém que a gente está tentando conquistar, a gente também precisa de estratégia para lidar com os nossos pais, para lidar com a nossa família.
tudo tem um jeito de ser dito, tudo tem uma forma, um local adequado, técnicas que você pode estar usando para poder conversar, seja sobre uma dívida, seja sobre uma organização financeira, seja sobre um projeto, ou até mesmo para você dizer esse não em relação a emprestar o dinheiro ou um não em relação a outras formas de aprisionamento emocional. Então, eu quero convidar vocês a seguirem aqui o perfil da Elaine para vocês trazerem o planejamento financeiro para a família de vocês, porque eu tenho certeza que esse é um grande pilar que vai estar ajudando na harmonização da família. E também quem aí está seguindo a Elaine quer aprender a conversar melhor com os familiares, também vem seguir meu canal aqui, o Restaurando Famílias, que tem muita coisa boa para vocês. É isso, Elaine, tá chegando aqui no finalzinho, deixar agora a palavra com você, para você se despedir aí. E eu agradeço todo mundo que ficou com a gente, tá, gente? Que participou, que mandou os comentários. Se tiver alguma dúvida, pode responder lá nos stories, que eu vou estar enviando para a Elaine para ela responder para a gente. Com certeza. Di, obrigada. Amei a nossa live também. Acredito que a gente tem ajudado muitas pessoas. A Carol aqui colocou que arrasou, amou a live. Eu tenho certeza que cada um de vocês que assistiu a live de hoje se enxergou em uma dessas situações e conseguiu aí entender um caminho melhor para solucionar os problemas em família com questões financeiras, né? E eu acredito que a palavra de ordem da nossa live é empatia. Então, pessoal, dá um print aqui, marca aqui a de Restaurando Famílias, marca o Rico do Zero e coloca lá hashtag empatia. Essa é a nossa palavra de ordem de hoje. Se quiserem aprender mais, pra gente juntar, ela. meu pai tá difícil. Foi. É. E é isso. Quem quiser aprender mais sobre planejamento financeiro, como organizar as finanças, como investir para realizar cada um dos seus projetos financeiros, mesmo estando com dívidas hoje, mesmo ganhando pouco. Então, tem para todo mundo. Pode seguir lá o perfil Rico do Zero. Eu também respondo todas as dúvidas de vocês através do direct, nos comentários das postagens. E para o pessoal aqui do canal que quiser resolver, solucionar ou pelo menos ter uma luz de como trabalhar algum problema familiar, segue aqui a minha irmã de Restaurando Famílias, porque ela tem aqui total entendimento sobre o assunto e vai poder te ajudar com muita propriedade, tá ok? Obrigada a participação de cada um de vocês e nós estamos aí para o que der e vier. Um forte abraço a todos. Um beijo, Elaine. Vamos desligar aqui a live que eu vou te ligar. Beijo, gente. Gratidão, obrigada. Lembrando que sexta-feira tem live de consultoria gratuita, meio-dia. Então, se você está precisando